Existe um dia marcado na agenda de Deus que será, sem dúvida, o dia mais aterrorizante da existência humana. Não por causa do fogo, não por causa dos tronos celestiais, nem mesmo por causa da sentença final. O terror desse dia virá da surpresa. Imagine o cenário. O trono branco está estabelecido. Os livros são abertos. E diante do juiz de toda a terra, não estão apenas ateus, assassinos ou blasfemadores. Estão pessoas que viveram dentro da igreja. Pessoas que carregavam Bíblias debaixo do braço. Pessoas que cantavam nos corais, que pregavam nos púlpitos, que davam o dízimo e que choravam nos apelos. Elas chegam diante de Jesus não com medo, mas com confiança. Elas sorriem, esperando o abraço, esperando o bem-vindo. E então, o céu fica em silêncio para ouvir a sentença. E a boca de Cristo profere a frase mais devastadora que um ser humano pode ouvir: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Este vídeo é sobre o versículo mais evitado, mais ignorado e mais temido pelos pastores modernos. Mateus 7, versículos 21 a 23. Por que eles têm medo de pregar isso? Porque este texto destrói a falsa segurança de salvação que a igreja evangélica vendeu nas últimas décadas. Este texto diz que é possível ser cristão, ser ativo, ser cheio do Espírito aos olhos humanos e ainda assim acordar no inferno. Se você tem a coragem de colocar sua própria alma na balança hoje, se você tem a coragem de perguntar: será que eu sou um deles? Então, não feche este vídeo. O que vamos analisar nos próximos minutos não é teologia para encher a mente. É um aviso de emergência para salvar sua eternidade. Bem-vindo à Escola do Príncipe. Vamos abrir a porta que muitos tentam manter fechada. O texto começa com uma declaração que desmonta 90% da teologia moderna de aceitação fácil. Jesus diz no versículo 21, Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pare e analise a repetição. Na cultura judaica da época, repetir o nome de alguém era sinal de profunda intimidade e emoção. Quando Deus chama alguém com urgência ou carinho, ele repete: Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo. Portanto, as pessoas que Jesus descreve aqui não são cristãos frios. Não são pessoas que vão à igreja uma vez por ano. Elas dizem: Kyrie, Kyrie, Senhor, Senhor. Elas têm fervor, elas têm vocabulário, elas têm paixão. Se você entrasse na igreja delas hoje, você diria: Nossa, que povo avivado! Olha como eles gritam o nome de Jesus. Olha como eles choram no louvor. E, no entanto, Jesus diz: Nem todo. O primeiro grande erro que os pastores têm medo de confrontar é a ilusão da confissão verbal. Nós criamos uma cultura onde ensinamos as pessoas a repetir uma oração mágica. Repita comigo: Eu aceito Jesus. A pessoa repete. O pastor diz: Pronto, está salvo. Escreve o nome no livro da vida. Mas Mateus 7 diz que a boca pode gritar Senhor, enquanto o coração continua escravo do pecado. A palavra Senhor, Kyrios, significa dono absoluto, amo, aquele que tem poder total de mando. Chamar Jesus de Senhor não é um elogio místico. É uma declaração de escravidão. Significa: Tu mandas, eu obedeço. Mas observe a hipocrisia moderna. Nós chamamos Ele de Senhor, mas vivemos como se fôssemos donos da nossa própria vida. Escolhemos o que assistir, onde ir, com quem namorar, como gastar nosso dinheiro. Tudo baseado na nossa vontade. E no domingo, gritamos: Senhor, Senhor! Jesus confronta isso em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É uma contradição lógica. Se Ele é Senhor, você obedece. Se você não obedece, Ele não é Senhor.
Não importa o quão alto você grite no culto. Spurgeon dizia que a religião de pura emoção é a estrada mais rápida para o engano. É fácil chorar num ambiente com ar-condicionado e teclado tocando fundo musical. É fácil sentir arrepio. O diabo não se importa se você chora na igreja, desde que você não obedeça na rua. A confissão verbal sem submissão prática é o que a Bíblia chama de hipocrisia. E a igreja está lotada de hipócritas sinceros. Sim, sinceros. Note que no texto eles não estão mentindo conscientemente. Eles realmente acham que são salvos. Eles estão surpresos com a rejeição de Jesus. Eles viveram uma vida inteira enganados pela própria religiosidade. Isso deveria fazer você tremer. Quantas vezes você mediu sua fé pelo que você fala e não pelo que você é? Quantas vezes você achou que estava bem com Deus só porque cantou alto no domingo? A entrada no reino não é para quem diz, é para quem faz a vontade do Pai. O cristianismo não é uma religião de falatório, é uma religião de rendição. Se a sua vida na segunda-feira não reflete o Senhor que você gritou no domingo, sua fé é uma fraude. E Jesus não vai validar fraudes no dia do juízo, não importa o quanto você tenha chorado. Se o versículo 21 já é assustador, o versículo 22 é aterrorizante. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Agora a defesa sobe de nível. Eles não estão apenas alegando que falaram. Eles estão apresentando provas. Eles estão mostrando o currículo ministerial. Imagine a cena diante do trono. Jesus, olha o meu canal no YouTube. Eu preguei a verdade. Jesus, olha as campanhas de libertação que eu liderei. Os demônios saíam gritando. Jesus, olha as curas. As pessoas foram curadas quando eu orei. E aqui está o ponto que a maioria dos carismáticos e pentecostais tem pavor de encarar. Eles não estão mentindo. Jesus não diz: mentira, vocês não fizeram nada disso. O silêncio de Jesus implica que sim, eles fizeram. Eles profetizaram. Eles expulsaram demônios. Eles operaram milagres e ainda assim vão para o inferno. Como isso é possível? Como alguém pode expulsar um demônio e ser filho do diabo? Aqui está o segredo teológico que poucos pregam. Dons espirituais não são sinal de salvação. Frutos espirituais são. Dons são dados por Deus para a edificação da igreja, não para validar o portador. Deus pode usar um jumento para falar, como fez com Balaão. Isso não torna o jumento santo. Deus usou o sumo sacerdote Caifás para profetizar sobre a morte de Cristo. João 11:51. E Caifás foi o homem que condenou Jesus. Deus permitiu que Judas Iscariotes andasse com os 12. Mateus 10 diz que Jesus deu poder aos 12 para expulsar demônios e curar enfermos. Judas estava lá. Judas curou. Judas expulsou demônios. E Judas era um ladrão e traidor. O poder de Deus pode passar através de uma pessoa sem habitar na pessoa. É como um cano de água suja que transporta água limpa. A água chega limpa na outra ponta e mata a sede de quem bebe. A igreja é abençoada. Mas o cano continua sujo e enferrujado. Você pode ser um grande pregador, um grande cantor, um grande líder e ser um cano sujo. Os pastores têm medo de pregar isso porque suas igrejas são construídas em cima da busca por poder e milagres. Se eles disserem ao povo: olha, você pode profetizar e ir para o inferno, o show acaba. A busca frenética por dons perde o sentido se não houver santidade. Mas Jesus é claro. O currículo ministerial não impressiona a Deus. Você pode ter ganhado 1000 almas para Jesus
e perder a sua própria. Paulo tinha esse temor, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. Isso coloca uma espada sobre a cabeça de todo líder religioso. Sua unção não garante sua eleição. Seu sucesso público não garante sua aceitação privada. O fato de Deus usar você não significa que Deus aprova você. Muitos homens de Deus, que caem em escândalos sexuais ou financeiros e continuam pregando, acham que, porque a igreja continua crescendo, Deus está com eles. Se Deus não estivesse comigo, não teria milagres, dizem. Mateus 7:22 grita: mentira! Deus pode estar honrando a palavra dele, não a sua vida. E no último dia, apresentar seus milagres não vai te salvar. Pelo contrário, vai aumentar sua condenação, porque você usou o santo nome de Deus para promover sua própria glória enquanto vivia na sujeira. Chegamos ao clímax do horror, o versículo 23. Depois de ouvirem a defesa, depois de mostrarem os milagres, Jesus profere a sentença: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Note a palavra nunca. Isso destrói a teologia do desviado que muitos usam. Jesus não diz: eu conheci vocês. Vocês foram meus servos, mas depois se perderam. Ele não diz: vocês eram salvos, mas perderam a salvação. Ele diz: nunca. Do grego oudepote, em momento algum, jamais. Isso significa que, mesmo no auge do ministério deles, mesmo quando estavam expulsando demônios, mesmo quando estavam chorando no altar, Jesus não os conhecia. Eles nunca foram dele. Era tudo teatro. Era tudo emoção humana ou ação soberana de Deus à parte deles. Mas o que significa conhecer? Deus é onisciente. Ele sabe o nome de todos. Ele sabe o CPF, o endereço e os pecados de todos. Intelectualmente, ele conhece até o diabo. Mas na Bíblia, conhecer, no hebraico yada, no grego ginosco, implica intimidade relacional. É o mesmo termo usado em Gênesis. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Conhecer é ter relacionamento, aliança, comunhão de vida. O que Jesus está dizendo é: vocês sabiam sobre mim. Vocês usaram meu nome. Vocês leram meu livro. Mas nós nunca tivemos intimidade. Eu nunca fui o seu pai e vocês nunca foram meus filhos. Vocês eram funcionários da religião, não membros da família. Essa é a diferença entre o fã e o amigo. Você pode saber tudo sobre o presidente. Você pode citar os discursos dele, usar a foto dele, defender ele. Mas se você tentar entrar na Casa Branca, o segurança vai te barrar. E se você gritar: mas eu conheço o presidente vai aparecer e dizer: mas eu não conheço você. Intimidade é via de mão dupla. A tragédia desses muitos de Mateus 7 é a falta de relacionamento secreto. Eles tinham vida pública, mas não tinham vida secreta. Eles oravam no púlpito, mas não oravam no quarto. Eles liam a Bíblia para preparar sermões, mas não para alimentar a própria alma. Eles viviam de aparência. E Jesus está dizendo: eu não tenho parte com quem vive de teatro. Isso nos força a uma autoanálise brutal. Você conhece Jesus? Ou você conhece fatos sobre Jesus? Você fala com ele ou apenas fala dele? Quando ninguém está vendo, quando não há música de fundo, quando não há ninguém para impressionar, existe uma conversa real entre você e Deus? Ou há apenas silêncio e tédio? Se você acha a presença de Deus entediante no secreto, mas emocionante no culto, você provavelmente é um dos que ouvirá: nunca vos conheci. Porque quem ama, quer estar perto. Quem ama, busca a face, não apenas as mãos, os milagres. Pastores têm medo de pregar isso porque teriam que admitir que muitos de seus membros mais ativos são estranhos para Deus.
teriam que admitir que encheram a igreja de bodes amestrados e não de ovelhas. O nunca vos conheci é a prova final de que a salvação não é sobre o que você faz para Deus, mas sobre quem você é em Deus. Sem intimidade, toda atividade é vaidade. E no dia do juízo, a vaidade será exposta diante de todo o universo. Jesus não deixa o motivo da expulsão vago. Ele diz exatamente por que aquelas pessoas religiosas, cheias de milagres e palavras bonitas, foram banidas. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra grega aqui é devastadora, anomia. Sem mais nomos, de lei, literalmente. Vós que viveis como se a lei de Deus não existisse. Ou, em uma tradução mais brutal, vós que sois sem lei. Isso é o que os teólogos chamam de antinomismo. É a crença perversa de que, porque somos salvos pela graça, não precisamos obedecer aos mandamentos. É o cristão que diz: Deus conhece meu coração, enquanto vive em fornicação. É o empresário que diz: sou dizimista fiel, enquanto sonega impostos e oprime funcionários. É a pessoa que canta Santo, Santo, Santo no domingo, mas consome pornografia e fofoca na segunda-feira. O que Jesus está denunciando aqui não é a imperfeição. Todos nós pecamos. O verdadeiro cristão peca, mas ele odeia o pecado. Ele luta, ele se arrepende. A prática da iniquidade descrita em Mateus 7 é um estilo de vida. O verbo no grego indica ação contínua, habitual e sem remorso. Eles praticam a iniquidade como quem pratica um esporte. Eles são profissionais em viver sem a lei de Deus, mascarando isso com atividades religiosas. Spurgeon dizia que a graça que não muda sua vida não salvará sua alma. Se você diz que aceitou a Jesus, mas continua amando o que ele odeia, você é um mentiroso. João, o apóstolo do amor, foi cirúrgico nisso. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4. A iniquidade é a rebelião silenciosa. É dizer Senhor com a boca, mas dizer eu sou o rei com as atitudes. Essas pessoas de Mateus 7 achavam que seus milagres compensavam seus pecados. Achavam que a expulsão de demônios era um saldo positivo que cobria a sujeira da vida privada. Mas Deus não negocia santidade. Ele não se impressiona com o que você faz no palco se o que você faz no escuro é sujo. A iniquidade é a prova de que o Espírito Santo nunca habitou ali. Porque a primeira coisa que o Espírito faz quando entra é gerar convicção de pecado. Ele incomoda. Ele não deixa você dormir em paz com a iniquidade. Se você consegue pecar, pecar e dormir tranquilo porque domingo tem culto, cuidado. O silêncio da sua consciência pode ser o som da sua condenação. Jesus está dizendo: vocês agiram como se eu não fosse o legislador. Vocês criaram um cristianismo do seu jeito, com as suas regras, onde o pecado é tolerado. Saiam da minha frente. Não existe céu para quem ama a iniquidade. O céu é um lugar de santidade. Se você odeia a santidade aqui, você odiaria o céu. O céu seria um inferno para o iníquo, porque lá a vontade de Deus é tudo o que existe. Se essa palavra iniquidade pesou no seu coração agora, se você percebeu que tem vivido um cristianismo de graça barata, onde tudo é permitido, se você sente que sua consciência está cauterizada e você precisa de um despertar urgente, não saia daqui. Este canal, a Escola do Príncipe, existe para pregar o Evangelho sem anestesia. Nós não estamos aqui para te fazer sentir bem. Estamos aqui para te ajudar a ser real. Spurgeon dizia que é melhor ir para o céu com a perna quebrada do que para o inferno inteiro. É melhor ser ferido pela verdade agora
do que ser morto pela mentira depois. Inscreva-se no canal agora. Ative o sino. Junte-se ao exército de pessoas que cansaram de brincar de igreja e querem a verdade crua de Cristo. Aqui a gente estuda para sobreviver ao dia do juízo. Clique em inscrever-se. Sua alma precisa desse alimento. Imediatamente após o veredito de "Nunca vos conheci", Jesus conta uma parábola para explicar a diferença entre o verdadeiro e o falso convertido. A famosa parábola da casa na rocha e da casa na areia. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. As duas casas parecem iguais. Jesus não descreve uma casa bonita e uma casa feia. Ele não diz que a casa na areia era torta ou mal feita. Arquitetonicamente, elas podem ter sido idênticas. Mesma pintura, mesmas janelas, mesmo tamanho. Na igreja, o falso cristão e o verdadeiro cristão são visualmente idênticos. Ambos cantam, ambos leem a Bíblia, ambos dizimam, ambos falam "Glória a Deus". A diferença não está na aparência, está na fundação. E a fundação é, por definição, invisível. Fica abaixo da terra. O que revela a fundação? O sol? Não. No sol, qualquer casa fica em pé. O que revela a fundação é a tempestade. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos. A tempestade vem para todos, para o justo e para o injusto. A crise financeira, o câncer, o luto, a tentação sexual, a perseguição. É na crise que a religião de aparência desmorona. Quem constrói na areia? Jesus define: aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Note, ele ouve, ele está no culto, ele assiste ao vídeo, ele concorda com a cabeça, ele diz amém, mas ele não pratica. A areia é o conhecimento intelectual sem obediência. É a teologia teórica. A areia é móvel, ela se adapta, ela é fácil de cavar. É o cristianismo conveniente. Quem constrói na rocha? Aquele que ouve e pratica. Construir na rocha é difícil. Exige cavar fundo. Exige quebrar pedra. Exige tempo. A obediência custa. Custa o seu orgulho. Custa o seu pecado de estimação. Custa a sua reputação. Mas quando a tempestade bate, a casa não cai. Spurgeon dizia que muitos cristãos são como flores artificiais, perfeitas, mas sem raiz. O vento leva. A grande queda da casa na areia, Mateus 7:27, é o destino final daqueles que ouviram "Nunca vos conheci". Foi grande a queda porque a construção parecia grande. Quanto maior a aparência de santidade sem a realidade da obediência, maior será o estrondo da ruína. Pastores têm medo desse texto porque ele ensina que ouvir sermões não salva ninguém. Saber grego e hebraico não salva ninguém. O que salva é a fé que se manifesta em obediência radical. Você está construindo sua vida sobre o quê? Sobre a emoção do momento, areia, ou sobre a verdade imutável de Cristo, rocha? Se sua fé depende de tudo dar certo na sua vida, você construiu na areia. Porque quando a chuva descer, e ela vai descer, a areia vai lavar e sua fé vai embora com ela. Para entender a gravidade de Mateus 7, precisamos voltar a alguns versículos, onde Jesus estabelece a demografia da salvação. Versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui está a estatística de Jesus. Muitos vão para a perdição, poucos encontram a vida. Isso destrói o otimismo evangélico moderno de que, no fim, quase todo mundo vai para o céu. Jesus diz o oposto. A maioria está errada. A multidão está caminhando para o abismo. O caminho largo não é apenas o caminho do ateísmo ou do crime. O caminho largo inclui a religião fácil. É o caminho onde você pode levar sua bagagem.
Você pode levar seu ego, seu pecado, seu amor ao mundo, sua vaidade. A porta é larga, cabe tudo, cabe você e seus ídolos. É o cristianismo que não ofende, não confronta, não exige renúncia. É popular, é inclusivo no sentido pecaminoso. Venha como está e continue como está. A porta estreita, por outro lado, exige que você deixe tudo para trás. Ela é apertada. Só passa você. Não passa você e seu orgulho. Não passa você e seu pecado secreto. É o caminho da compressão. O caminho onde a carne é esmagada para que o espírito viva. Spurgeon dizia: se você quiser ir para o inferno, não precisa fazer nada. Apenas siga o fluxo. Mas para ir ao céu, você precisa remar contra a correnteza do mundo, da carne e do diabo. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa tudo. Pastores têm medo de pregar a porta estreita porque ela não enche estádios. Quem quer ouvir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Nós queremos ouvir. Você é um campeão. Determine a sua vitória. O melhor de Deus está por vir. A mensagem da porta larga enche a igreja de pessoas que estão caminhando felizes para o inferno. Jesus avisa: poucos há que a encontrem. Poucos. Olhe para a sua igreja. Olhe para a multidão gospel. Será que todos ali encontraram a porta estreita? Ou encontraram apenas uma porta larga pintada de igreja? O verdadeiro evangelho é exclusivo, exigente e transformador. Se o seu cristianismo cabe na sua vida mundana sem causar desconforto, você provavelmente está no caminho largo. Porque no caminho estreito, a carne grita a cada passo. Não se engane com números. Deus não faz contagem de cabeças. Ele pesa corações. No dia do juízo, a multidão do caminho largo gritará: Senhor, Senhor. Mas descobrirá que a porta do céu era estreita demais para a bagagem que eles insistiram em carregar. Diante de tudo isso, da falsa confissão, dos falsos milagres, da iniquidade, da casa na areia, a pergunta que resta é: como posso ter certeza? Como saber se não sou eu quem vai ouvir, nunca vos conheci? A Bíblia não nos deixa no escuro. Paulo nos dá a ordem em 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. O teste não é olhar para os seus milagres. O teste é olhar para os seus frutos. O fruto do Espírito, Gálatas 5, é a única evidência que não pode ser falsificada pelo diabo. O diabo pode falsificar línguas, pode falsificar profecias, pode falsificar curas, mas o diabo não pode falsificar amor verdadeiro. Ele não pode falsificar humildade. Ele não pode falsificar mansidão. Ele não pode falsificar domínio próprio. O teste de Spurgeon para a salvação era simples e brutal. Você tem uma nova relação com o pecado? Antes você corria para o pecado, agora você foge dele. Quando você peca, você sente uma dor profunda na alma, ou apenas medo da consequência. O verdadeiro cristão pode cair no convés do navio, mas ele nunca pula no mar. Você tem uma nova relação com a santidade? Você deseja ser santo mais do que deseja ser feliz? Você ama a lei de Deus, mesmo quando ela te confronta? Você tem uma nova relação com os irmãos? Você ama a igreja, não como instituição, mas como pessoas? Você perdoa? Se você olhar para dentro e ver apenas podridão, não se desespere. O fato de você estar preocupado com isso já é um sinal de vida. Cadáveres não se preocupam se estão mortos. Se este vídeo te assustou, isso é a misericórdia de Deus te acordando antes que seja tarde demais. A porta ainda está aberta. Ainda é o tempo da graça. Você pode não ter sido sincero até hoje. Você pode ter sido um hipócrita até agora. Mas você pode se arrepender hoje. Você pode largar a prática da iniquidade,
hoje. Você pode começar a construir na rocha hoje. Não apresente seus milagres a Jesus. Apresente suas feridas. Não apresente seu currículo. Apresente seu arrependimento. Diga a Ele: Senhor, eu não quero ser um profissional da religião. Eu quero te conhecer. Eu troco meus aplausos pela tua presença. Mateus 7 é um pesadelo para os falsos, mas é um conforto para os verdadeiros. Porque para aqueles que realmente o conhecem, que lutam contra o pecado, que amam a sua vinda, a frase não será apartai-vos. Será: vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado. Que no dia do juízo, a única coisa que tenhamos para apresentar seja o sangue de Cristo e uma vida que, imperfeita, mas sincera, lutou para obedecê-lo. A sinceridade não salvará a alma, mas a alma salva será sempre sincera. C.H. Spurgeon, se você decidiu examinar seus alicerces hoje, escreva nos comentários: eu escolho a porta estreita. Compartilhe este vídeo com sua igreja, com seu grupo de jovens. A verdade dói, mas a mentira mata. Nos vemos na próxima aula da Escola do Príncipe.